Dia, boa quarta-feira! E porquê que eu estou muito calma hoje? Porquê que eu estou muito tranquila? Porque nós, já de seguida, vamos ouvir uma voz cheia, encantadora, contagiante. Se há voz de rádio, é a voz do meu querido amigo Paulo Freitas. Bom dia, Paulo! Bem-vindo a este Quarta Frequência, Rádio Voz dos Açores, todas as quartas-feiras, aqui em direto de Santa Bárbara para o mundo. Bom dia, Flávia, e muito obrigado pelo convite e pela tua energia contagiante, por esse sorriso mágico. Muito obrigada, Paulo. Olha, vamos começar por poupar esta nossa horinha de conversação e vamos lá atrás no tempo e vais-nos confessar aqui uma parte do teu percurso para percebermos o homem que existe hoje. Então, és natural de onde? Então, eu nasci nos Estados Unidos a 31 de março de 74 e os meus pais voltaram à cidade da Horta, ao Faial, à Ilha do Faial, em 75. Eu vim fazer um ano no Faial e estive no Faial até aos 18, altura em que vim para a terceira, porque fiz um percurso de 5 anos no estabelecimento do Seminário Episcopal de Angra e que me acrescentou muito, que me fez realmente abrir horizontes. Eu sou aquela criança que na ilha olhava ao longe e via a linha do horizonte, mas ao mesmo tempo nós temos as ilhas. No Faial tens o Pico, tens São Jorge, tens Graciosa, e então mora alguém do outro lado. Mas eu nunca senti muito vontade de sair da ilha, não era importante para mim sair. A partir de um certo momento foi o que é que está para lá de, não é? Atualmente já não é outra vez. Atualmente és tu. Tu estás dentro de ti, tu és o teu próprio mundo. Não há necessidade de, para mim, estou a falar no meu caso, de mergulhar no mundo de ir conhecer. Eu gosto muito de conhecer através da leitura, através da imagem, que também é uma forma de conhecimento. Mas queres voltar lá atrás ainda, mais lá atrás? Não, eu queria por acaso ficar um bocadinho na questão de tu teres decidido ir para o seminário. Sim. Esta decisão aconteceu com que idade e o que é que leva alguém tão novo a optar por uma vida em casamento, em união com uma entidade que não é palpável? Ou pelo menos... podemos aqui, pano para mangas, desenvolver isso, mas sim, o que é que faz esta decisão, ou tomar esta decisão em idade tão precoce, digamos assim? Sim, no meu caso não foi uma vocação jovem, no sentido que foi, como eles chamam, a vocação tardia, porque eu optei por ir para o seminário aos 18 anos. Ou seja, porque é que eu vim? Se te disser que houve uma voz que me interpelou, vão dizer, epá, andaste aí, sim, não é? Mas efetivamente foi isso. Eu nasci num ambiente, a minha mãe foi catequista durante muito tempo, vocalista lá no grupo coral, leitora, e eu nunca quis tão pouco estar próximo disso, no sentido de nunca quis acolitar o altar, porque não me identificava. Fiz todo o percurso, não é, da religião, mas nunca me aproximei a esse nível. Mas um dia... realmente acordei com essa voz dentro de mim. Vem que eu estou a chamar-te. E eu fui. É curioso que na altura tinha 2 amigos que diziam, vamos para o seminário. Eu frequentei os cursos do Shalom, o Sim, fizemos, não é, o grupo de jovens. Eu nunca quis vir. Eles, vamos lá. Eu disse, não me apetece, não quero, não me identifico. E um dia eu disse, olha, eu vou. E eles que queriam vir não vieram, vim eu. E isso para dizer que tudo acontece na tua vida, e eu faço essa leitura, tudo acontece para te acrescentar valor, para te trazer aonde tu estás, ao homem que eu hoje sou, não é? E essa voz, esse chamamento fez-me mais tarde perceber, segundo uma frase de Santo Irineu, que a felicidade de Deus é o homem vivente. Ou então é o que é isso? Que ninguém salva ninguém se não se salvar a si próprio. E tu salvas-te gostando de ti, aceitando o que tu és, e a partir desse ponto tu partes para o outro, não é? Porque há essa relação. Atualmente sou uma pessoa muito mais aberta a tudo. Eu gosto de receber energias de tudo, o que me pode acrescentar, e não me defino neste ponto ou neste ponto. Eu sou um ser em aberto, um ser que está em construção. E em pequenino? Como é que tu eras? Eras assim, tão calmo, tão sereno, tão tu como és hoje em dia? Ou era daqueles que a orelhita fazia falta de vez em quando?
Sim, eu era um menino de cabelo louro, fino, um cabelo muito sedoso e um olhar. Eu sempre tive um olhar melancólico. O meu olhar, o tom castanho e a expressão do olhar, que acho que vem muito do meu pai também. Às vezes eu digo: pai, estás triste? Ele diz: não, porquê? Porque o teu olhar parece que estás triste. Nós nascemos com as configurações genéticas e com os traços que nascemos, e existem pessoas que são extremamente alegres e têm ar triste. Há pessoas que são muito boas e têm uma cara de resingão. É uma sorte nasceres com uma voz, com uma cara que é mais empática ou não, ou que desperta mais empatia no outro. Na verdade, eu sempre fui essa criança. E onde eu morava, além das minhas irmãs e das minhas primas, tinha pouca gente para brincar. Ali naquele espaço era a freguesia em cima e em baixo, e eu estava ao centro, e ali à volta havia pouco, apesar da escola ser próximo da minha casa, onde ias e brincavas, não é? Mas no dia a dia, depois da escola, não tinhas. Então eu era aquela criança que brincava, ia à ribeira, gostava de ouvir o canto dos pássaros, identificar a diferença de canto para canto e ouvir o som do vento a passar nas folhas. Sempre mergulhei muito nesta introspeção. Tu meditas desde criança, então? Sim, acho que sim. Sempre fui uma criança contemplativa. E depois tive a sorte de crescer num espaço em que tu tinhas o verde, tinhas o azul do céu, tinhas o azul do mar, estás na ilha, e isso é suficiente para tu seres feliz. Tinhas avós, uma próxima e uma mais longe, que cuidavam dos jardins com amor, e isto, a cor das flores, a diferença das flores, o zumbido dos insetos, tudo isso abriu em mim um mundo de perguntas. Eu costumo dizer ainda hoje que tenho uma menina dos porquês. Podia ser um menino, mas eu acho que as meninas perguntam mais. Então eu tenho uma menina dos porquês constantemente a perguntar: mas porquê? Mas porquê? E também, Flávia, quando disse que eu era tão doce, tão... Não era. Eu era diabólico. É verdade, eu fui uma criança diabólica. Eu pintei a manta porque a minha avó punha galinhas em choco, e eu, quando os pintos estavam a nascer na lua mais fraca, os pintos quase que morriam dentro do ovo, e ela abria meticulosamente ali aquelas casquinhas todas e punha o pinto com a cabeça de fora, e depois punham numa almofadinha perto de um candeeiro para ele secar, aquela... um foco. Sim, para aquecer o ovo, e para aquela parte da gema. Não sei se quem já viram um pinto dentro do ovo. Há uma parte, a gema vai entrando no umbigo, que chamemos-lhe assim, do pinto até fechar. E quando o pinto nasce, aquilo tem que estar tudo lá dentro. Não estava. E então ela punha, e tu vias aquilo a secar e a entrar dentro do bicho. E isso para dizer que eu, a partir desta descoberta fantástica, passei a ir ao galinheiro da avó, sorrateiramente, e eu partia. Isto hoje dói-me ter feito isto, mas eu partia alguns ovos para ver a evolução do pinto, da espécie, e isto depois, quando eu vi o bicho ali a padecer e a morrer, eu agradava-me assim uma dor na alma, e disse: mas eu matei um animal, não é? E essa descoberta foi se tornando mais presente, e a consciência maior disso tudo fez-me realmente travar. Mas eu era mau, eu era mau, e apanhei a minha mãe e o meu pai, bateram-me algumas vezes, e com razão, mas... Era apanhar para perceber que era errado fazer isso, não é? E isso também não nos torna... porque também depois isto nada é o que parece, e tudo é mais do que dizemos, porque depois isso podia-me transformar. Então tu também, ainda ontem estava a ler um texto que dizia: corrigir através do castigo está errado, porque faz-te seres replicador disso, que é... tu aprendes através do castigo. Epá, isso é tudo. Eu não me tornei pior pessoa por ter levado uma paulada ou outra quando era mais pequenito, um estalo, um puxão de orelha, ou então quando a mãe dizia Paulo, porque eu não tenho segundo nome. Com ênfase. Sim, a mãe não dizia Paulo João, Paulo André, Paulo Tiago, era só Paulo, e eu, pema, mas já vou. E isso para dizer que tudo é uma construção. E eu olho para trás e está tudo bem, está tudo em paz, que é: tu foste o que tinhas de ser. E tudo está onde tem de estar. Eu acho, claro que sim, nós temos a educação, mas depois a partir daí nós temos a nossa própria autoformação. Claro que caramba! Sim. Oh, Flávia, mas eu levava aranhas, aquelas aranhas do verão, amarelas, brancas e pretas, sim, que hoje eu não consigo pegar, e eu brincava com elas nos braços, e elas desciam e subiam, e eu achava aquilo fascinante. Eu fui ao extremo de pegar em caixas de sapatos, cortar o fundo, tirar a tampa, cozer com linha em cima e em baixo para ter pontos de referência para a aranha, e elas faziam teia dentro da caixa, e eu punha em cima do meu guarda-fato, até que a mãe disse: olha, grilos, gafanhotos, aranhas, bichas da batata couve, da batata doce, não podem estar cá em casa. Mas eu fazia isso. Eu cheguei a levar pomos para o quarto para dormirem no quarto comigo.
Eu acho que isto é simplesmente uma harmonia com com tudo o que te rodeia. Tirando, então, pondo isto tudo em diagnóstico, foste uma criança super normal. Chegando à Très parte bien. do... Très bien. Chegando à parte do lado da vida de padre. Sim, sim. Depois de estar lá dentro, claro que aquilo é quase uma bubble em que Yeah. há um mundo fora daquele que nós estamos a viver cá fora. Então, porquê? O que eu digo é, em relação à vivência que vem do tempo do clero e não sei o quê, que abaixo de Deus estavam eles e que nós estamos na plebe, literalmente na plebe. O que é que, tendo em conta a tua experiência, o que é que tu sentiste deste grande afastamento de realidades entre o povo e as pessoas que estão a seguir a vida religiosa? Bem, Flávio, isto tudo é uma questão, é um ritual, não é? E as coisas fazem-se numa espécie de ritual. Obviamente que as pessoas que estão ali, para já, têm acesso a informação que outras pessoas não têm. Só isso já é um mundo de possibilidades diferente, não é? E depois também é um contágio, e tu contagias. Eu lembro-me de um colega que entrou no ano que eu entrei, e que esteve uma semana e disse: Paulo, eu vou-me embora, porque se eu continuar nisto aqui eu vou-me contagiar e vou ficar, e eu não quero isto para mim. E saiu. Por isso, acho que depois é um contágio, mas na verdade... eu atualmente, tentando responder à tua questão, cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa vive à sua altura e consoante os seus instrumentos, não é? Seja inteligência, seja conhecimento, tudo isso. Eu, por exemplo, atualmente, estando fora e vendo a esta perspectiva de distância, eu vivo este sacerdócio que não aconteceu o ministerial, não é? Mas eu vivo um sacerdócio no meu dia-a-dia. Eu dou-me e tento dar-me em amor. E isto, no dia-a-dia, é uma prática que vem de lá. Eu não segui aquele caminho de proximidade, o tal sacerdócio que é específico, não é? Mas também participo nesse sacerdócio, todos nós participamos, porque podemos fazer melhor e darmos mais ao outro e tentar melhorar um pouco o nosso mundo e o mundo das pessoas que estão à nossa volta. Talvez não respondi muito bem a essa questão que tu perguntaste, mas a diferença é realmente uma bolha. Tu estás ali, quer dizer, e há uma contemplação, e há um aproximar, e há um descobrir. Estás a descobrir, por exemplo, se estás no desporto, tens que praticar e descobrir as possibilidades do teu corpo e de tudo. Estás ali, estás a descobrir a tua relação com o transcendente. Tu acreditas numa coisa que não vês, mas tu também não vês o vento e sentes o vento. Então é um bocadinho assim. Eu sentia e sinto ainda atualmente que neste plano material e terreno que nós vivemos e temos e somos, neste corpo que tu tocas e sentes, não é? Há qualquer coisa que é transcendente, que tu não alcanças, não é? Há todo um potencial de energia que te abre para outras dimensões. Eu lido mal com a morte. Acho que a morte, como tal, é um erro. O meu mestre de Reiki na altura, quando iniciei também este caminho da energia que está no universo, ele disse essa conversa que a mim fez todo o sentido, que é um erro, porque quanto à vida não devia haver morte. Eu lido mal com isto, mas sendo assim e tendo que aceitar isso, porque de outra forma, não é? À morte ninguém escapa, nem o rei nem o papa. Comprei uma panela, meti-me dentro dela e babá, ninguém escapa. Então, se tens que passar por isso, passas de uma forma lúcida e consciente. Mas não é só por isso que quero acreditar que existe. Há sensações, há epifanias, há revelações, há coincidências que não podem ser só coincidências. Para mim são pequenos milagres que te colocam em paralelo com uma realidade que não é visível, mas que deverá existir ou que existe. Apesar de tu estares a falar desta forma, tu já não estás neste caminho, já não comungas daquela vivência. Sim. O que é que te impulsionou a sair da vida de padre, ou de poder chegar até lá e fazeres à tua maneira, à tua vida? Bem, Flávio, porque a partir de uma certa altura eu senti que não podia estar contra mim próprio, e o meu percurso como homem deu um salto no sentido em que, ou deu um basta, que é, há coisas que a Igreja não permite
E eu até compreendo, porque a Igreja é feita por leis que regem os homens. A religião, no fundo, é uma forma de contenção, de manter as pessoas todas também orientadas num sentido, não é? Como a política o faz, como as leis o fazem. E eu nunca poderia estar contra mim próprio quando os meus sentimentos, por exemplo, sexuais e essas coisas todas, vão em caminhos opostos da Igreja. Muito embora havendo agora esta como é que vou dizer, abertura do Papa para ainda as coisas não são, nem serão a breve trecho tão normais, porque a mim não me importa que a pessoa A possa efetivamente gostar da pessoa B, independentemente dessa pessoa B ser alta, baixa, negra, branca, azul, ter uma religião Y ou ter uma orientação sexual H. Isto não me interessa. Interessa-me que o ser humano se realize enquanto pessoa e que tu possas também te realizar enquanto pessoa e seres feliz. Eu acho que toda a gente nasce para ser feliz. É um chamamento à felicidade. Não podemos nos castrar uns aos outros. Deixem viver. Vivam. Foi esta tua filosofia de vida que te motivou a fazer o teu primeiro livro? Sim, foi o meu grito de libertação. Vaidades de Março foi tomar consciência disto tudo e do meu corpo, da minha sexualidade, da minha emoção, do meu corpo espiritual, de tudo isto e começar realmente a abrir-me a mim mesmo, em primeiro lugar, e depois a abrir-me ao outro, a fazer essa descoberta, porque nós somos muitas vezes o que o outro quer que tu sejas. Mas tu não és o outro, tu és tu próprio. Então, se és tu próprio, tu tens que viver com os teus pés, com o teu coração e fazer o teu caminho. E durante muito tempo, e acho que ainda hoje, nós permitimos muito que o outro seja intruso na nossa vida, porque qualquer opinião que tu dás sobre alguém, seja do corte de cabelo, seja da roupa que a pessoa tem vestida, pode ser facilitador, mas pode ser bloqueador também do outro, porque as pessoas não estão todas ao mesmo nível emocional, nem ao mesmo nível racional, nem de posse do seu conhecimento, do seu autoconhecimento. E isso transporta-nos também para a fragilidade humana, que é o outro pode brilhar ou destruir-se com a opinião do outro, não é? O que é que nós podemos encontrar dentro do livro Vaidades de Março? Nós estamos a falar de que género literário? Nós estamos a falar exatamente... Eu, na altura, no seminário, comecei a contatar com tudo o que é a nossa base, o nosso suporte da poesia, da nossa poesia mais clássica, não é? De Fernando Pessoa, do Garrett, do Alexandre Herculano, seja prosa ou poesia. E eu, ao lado dos textos que eram estudados nos manuais dos grandes autores, eu fui escrevendo os meus. Surgiram os meus ao lado, eu posicionei os meus ao lado dos textos deles, não é? E por exemplo... tive que escrever com a rima, que achei que era impossível estar a fazer rimas, os versos decassilábicos em que bate na sexta, ora vamos lá ver, por exemplo, Camões, as armas e os barões assinalados, bate na sexta e na décima. Escrever, conter a emoção, o sentimento naquilo, nestas tónicas da sexta e da décima, era, e já agora aproveito para fazer uma correção, é que há algum tempo atrás eu falei num recital de poesia que batia na sexta e na nona, enganei-me. Pronto, está corrigido, bate na sexta e na décima, pelo menos eu escrevi com estas. Por exemplo, quando tu dizes assim... por exemplo, um poema em março o mês nasci, não é? Em março o mês nasci, por exemplo, tudo isso está muito metrificado nas rimas e no ritmo daquela altura do que eu estudei. Então os meus poemas surgiram para questionar a mim mesmo, a existência e a metafísica disto tudo, o porquê das coisas. Ou seja, a emoção existir mesmo sobre regras orientadoras. Sim, ou seja, é quase como uma analogia àquilo que tu estavas a viver na altura. Eu não sei se vais conseguir te lembrar de uma frasezinha sequer deste teu livro Vaidades de Março. Sim, consigo. Por exemplo, há um poema de Almeida Garrett, que até viveu aqui em Angra do Heroísmo e que eu já tive o privilégio de fazer a personagem Almeida Garrett numa peça de teatro do Alpendre, em que estive na varanda, estive a fazer um discurso à varanda da casa onde ele viveu,
em Angra, e ele tem um poema, por exemplo, que diz, que deves conhecer também, que é: eu tinha umas asas brancas, asas que um anjo me deu, quando me cansava da terra, batia-as, voava aos céus, eram brancas, brancas como as asas do anjo que me as deu, e por lá fora. Eu escrevi o meu, que tem a ver com as experiências que eu passei na minha infância, e que diz assim: tão cedo fui borboleta, voando no prado em flor, minhas asas brancas ledas, como as cores da paleta daquele alegre pintor. Tão cedo foi, borboleta, à rede do caçador, tão ingênua e indefesa, e as cores da paleta, pois que às asas deram cor, tornaram-se negras, negras. Vive agora a borboleta, voando de dor em dor, tentando chegar ao céu, para tornar brancas suas asas negras, mas perdera o seu pintor. E onde é que podemos adquirir o livro? Flávia, estes livros, o Vaidades de Março e Amores de Raiva, são dois pequenos livros que foram feitos no seminário, um dentro do seminário, eu estava com o pé fora do seminário já, e foram patrocinados pela Direção Regional da Cultura e foram feitos na gráfica, na União, no antigo jornal A União, que entretanto se extinguiu. Ou seja, esses livros não estão à venda, já estão esgotados, foi feita uma edição, e depois eu abandonei um bocadinho todo este mundo das palavras e escrevi, entretanto, coisas que fui guardando, mas nunca mais editei, só agora. Não é? Voltei fizeste ali um grande interregno, mas já lá vamos. Sim. Nós temos aqui um homem muito, muito cheio de muitas experiências, de muitas vivências também. Há espaço para isto quando nós o criamos. Como é que é a tua entrada no mundo vamos fechar aqui a portinha do lado do seminário, e como é que tu entras no mundo da educação? Ou seja, tu és um contador de histórias, toda a gente com quem já falei adoram-te, porque andaste em todas as escolas a contar histórias, na biblioteca de Angra do Heroísmo ainda continuas com um papel ativo. Como é que tu resolves te dedicar a esta mediação de leitura? Na altura eu estava como diretor do Alpendre, do grupo de teatro, que também foi uma vertente que abriu por ter estado no seminário, e a pintura, que também nasceu nessa altura, comecei a pintar também lá no seminário. E isto para dizer que como é que surgiu? Surgiu porque eu estava no Alpendre e na altura o Dr. Marcolino Candeias, que estava como diretor da biblioteca, entendeu e bem convidar-me para ser contador de histórias na biblioteca, porque a contadora de então iria para o Pico. E eu achei aquela proposta desafiante. Como sempre, eu deixo que a vida me surpreenda, eu corro atrás das coisas, mas as coisas correm mais atrás de mim, e deixo-me interpelar. E esse convite foi interessante. Eu na altura fui à biblioteca, conheci a doutora Helena Martins, que me abriu realmente um universo enorme de possibilidades de formação e tudo mais neste campo, mas a minha primeira história foi o Barba Azul. E eu fiquei com a minha barba preta e a minha mente fechou-se e disse: nunca mais conto histórias, isso é uma grande treta, não tenho paciência, não sei contar, acabou. Foi estranho aquilo foi muito mau. Pronto. O Barba Azul. O Barba São Azul. só mulheres decapitadas. Sim, não, nem é por aí. Foi tudo, foi o ritmo, foi aquilo que tu disse. Isto afinal de contar histórias. Estavas a abrir uma porta gigantesca com um pequenino passo. Nós fazemos caminho passo a passo. Aquilo era o meu primeiro passo e eu já estava a querer ter a exigência, não é, de um contador. Na verdade, depois foi todo um mundo de conhecimento, de contatar com grandes contadores, e eu fui criando o meu caminho mais uma vez, paralelamente ao deles, como fiz nos textos que escrevi ao lado dos livros. Tu vais crescendo ao lado das outras pessoas. Eu digo sempre, porque também me disseram essa frase e faz sentido, que é duas frases que me marcam. Uma delas foi uma irmã, a minha tia-avó, irmã do meu avô paterno, era irmã de caridade, era freira, não é? E ela era invisual, ela ficou invisual, totalmente invisual, aos 40 e tal anos, e eu ia visitá-la ao Pico da Ursa, à casa de recolhimento das irmãs, e a minha tia estava sempre feliz e sempre bem disposta, e eu dizia assim: tia, mas não é escuro? E ela disse: não, a tia vê claridade. A cegueira não é negra, é clara. E depois Saramago fala-nos disto, não é? E então, para te dizer que ela descascava batatas, falava com os animais, ia buscar os ovos ao galinheiro, invisual. Isto é ter uma fé enorme de que se é capaz, não é? E eu venho dessas pessoas. E tive um tio também, avô, que também nasceu invisual. Este nasceu mesmo. E ele passava o dia a cantar. Ele ia buscar o milho às costas, o termoço, e ele cantava. E só: tia, mas como é que estás a cantar? Só porque estou feliz. E é um bocadinho isso. E então, para dizer, uma das frases que essa irmã me disse, a irmã Bernadette, disse foi:
a ler, deu-me uma frase a ler. E eu na altura fiz uma caixinha que lhe ofereci, uma caixa de sapatos trabalhada, onde estava a frase e uma escada feita manual lá dentro, que é: o meu caminho é por mim fora, até o fim de mim mesmo, e ao encontro do outro. E isto, eu norteio a minha vida por aí. Eu tento ir ao fim de mim mesmo. Eu faço o meu caminho interior, não é? E a outra frase, esta do caminho, e a outra é: um gigante, quem é que é mais alto? Um gigante ou um anão aos ombros de um gigante? E isto é uma frase que te deixa espaço para tu seres, a partir do que o outro te dá, do que tu conheces, do que tu estudas, do que tu ouves. Tudo nos inspira, tudo nos interpela. E então isto leva-nos para longe, que é: eu sou, apesar de ter 1,92 m, eu sou um anãozinho que ando aos ombros de outras pessoas que estiveram à frente do meu tempo ou que estiveram à frente do seu próprio tempo. E tudo pode acrescentar. No fundo, tu és um catalisador também. Neste momento que já lá vão anos, e aproveito para informar todos os que nos estão a ouvir e neste momento também a ver, nós já nos conhecemos há cerca de 8 anos, sim, mais ou menos, que foi quando também eu iniciei esta relação, sim, com a literatura infantil. Durante estes anos todos, além do Barba Azul, houve alguma história que realmente te tenha marcado e que te tenha acompanhado durante este percurso evolutivo? Pois, Flávia, eu estou como contador de histórias há 15 anos aproximadamente. E há muitas histórias da tradição oral que me acrescentam. Apesar de eu trabalhar muito mais com histórias história de autor, de livro em presença. Quer dizer, ainda há dias tive numa formação com a doutora Ana Sofia Paiva. A história tradicional portuguesa, as histórias tradicionais também são de autor, não é? Porque houve alguém que inventou aquela história. Não foi um conjunto de pessoas, foi um autor que criou, que inventou e que depois foi de boca em boca porque não havia livros para resistar. Então, não é? Acho que é a grande diferença. Neste caso tens o autor, tens uma história, está ilustrada, pimba. Acontece que há muitas histórias. Eu, por exemplo, adoro contar... Por exemplo, gosto da Árvore Generosa, muito embora não a conte muito, mas gosto desta história, ela tem a ver comigo, não é? Porque é a essência da vida. Gosto de... Eu Espero, o livro Eu Espero também é interessante porque te abre realmente, coloca-te na vida com uma atitude, eu espero, pá, tu esperas a vida inteira para que as coisas aconteçam, porque o tempo é esse. Tu, quando és criança, queres muito. Eu lembro-me perfeitamente de querer ter 18 anos, porque havia uma rapariga que eu achava muito gira e eu queria namorar, e ela disse uma vez: eu só namoro com rapazes de 18 para cima. E eu queria ter 18 anos. Estás a ver como nós somos na altura. E depois tu tens 18 e de repente quando dás por ti já estás nos 20 e tal, 30, estou com 47, continuo a sentir-me, e ainda bem que tenho essa possibilidade de ser esta criança grande, porque eu acho que a minha criança interior é do tamanho do meu corpo de homem também. Eu vivo isto, eu não tenho preconceitos de brincar, de ser criança, de ser adulto, de seres responsável. Tu és o misto disto tudo. Histórias que marcaram, perguntas tu. Pá, tem tantas, Flávio, todas elas, por exemplo, sei lá, tantas. Gosto muito agora de um livro que adquiri, que é No Meu Coração Pequenino. Adoro esta história, porque acho que diz tudo. Não gosto particularmente, desculpe, a autora do texto, mas ou a autor, agora estou numa dúvida, porque é o nome em inglês, se é... há coisas que há coisas que não são importantes para mim, saber quem é o autor, é importante o contexto, então isto pode parecer mal. Sim, mas vou ao essencial, porque nós recebemos tanta informação diária que não consegues somar tudo. E então, por exemplo, eu transformei aquela história, eu conto 3 formas. Conto o texto, que é a parte... Eu gosto do texto, mas há ali partes que enquanto contador é difícil de contar, de narrar daquela forma, porque eu vou muito pelo som, pela melodia, e entretanto eu pego, por exemplo, eu digo: preferem que eu conto e faça um símbolo isto, por exemplo, ou sei lá, ou assim, e as crianças escolhem, e eu entretanto escolho, estava a abrir um dedo que eu estou a mostrar, não é? Estava a abrir um dedo da mão ou a fazer o V, e eles escolhem. E por exemplo, uma das formas que eu conto é só traulitar uma música. Por exemplo, estou a mostrar a imagem e faço e vais mostrando. De repente eu leio a história, mas leio muito da minha forma e digo: há dias assim, dias em que o teu coração está tão grande que tu parece que vais explodir. Mas há dias em que a mamã diz que tem cuidado, porque não podes estar sempre, estás mesmo, tu estás prestes a explodir, tu vais explodir. Não pode ser. E depois tem outros dias em que a mamã, se não me agarrar pelo pé, eu saio pela janela a voar.
lá está, os dias leves, os dias pesados. E depois ainda encontrei outra forma de contar. O livro começa com tem uma casa, tem uma estrela, tem um mundo. Então eu inventei, como se faz muito aqui na Terceira no teatro, tu pegas numa música e fazes uma letra. Isto é mau para os autores, mas a gente faz um bocadinho essa coisa. E eu, entretanto, peguei na história e ainda faço isto, que é, começo a contar com uma música, por exemplo, uma história... Não, como é? Uma história pequenina... Não é isso, como é que é? Olha, agora perdi-me, já viste? A nossa mente é fantástica. Como é que é? Eu vou lembrar-me depois, agora perdi-me. Há um grau de criatividade muito associado a este caminho de mediação de leitura. Sim. A tua proximidade à literatura infantil faz-te criar algum tipo de opinião de que os livros infantis não só educam crianças, como também adultos? Bem, ora, Flávio, eu acho que qualquer pessoa que está conectada com o mundo e com o mundo à sua volta tem que saber ler. A minha avó, uma só sabia assinar o seu nome e a outra nem isso. E elas criaram filhos e educaram filhos e aprenderam tanta coisa. Isto é saber ler. Tu tens que saber ler o mundo está à tua volta. Tu lês. Eu, por exemplo, estou daqui a ler a tua expressão facial. Estou a ver se estás a vibrar com isto ou não. Estou a ver se estás apaixonada, se estás... Nós fazemos leituras, não é? Isto é ler. Por isso eu acho que uma história... Não existem histórias para crianças. Existem histórias para pessoas. Não é? E as pessoas são desde as pequeninas às grandes, porque as grandes devem manter a sua criança lá dentro, porque tu não te separas. Eu não posso dizer, eu já não sou... Não, efetivamente não és criança, mas tu não chegas a esta idade sem teres passado pela outra, então a outra tem que estar dentro de ti, não é? Tu hoje vês as coisas de outra forma. Se calhar devíamos ser todos mais crianças, porque éramos menos complicados, víamos as coisas mais simples, não é? De uma forma mais singela. Por isso eu penso que as histórias são todas para toda a gente, para todas as idades. O que há aqui são crenças ou preconceitos. Eu já não sou criança. E tu notas isto nas crianças. Tu começas a contar a história, elas são pequeninas, adoram. Entram naquela fase dos 11, 12, pré-adolescência, adolescência. Eu já não estou para aí virado, já não é a minha praia. Não, acho que não devemos ter medo de habitar os espaços e as coisas, porque tudo é para todas as idades. Quando eu me deparei de maneira mais próxima desta realidade. Olha, Flávio, desculpa, de afastamento... Sim, desculpa, tenho que interromper, agora lembrei-me. Uma história pequenina eu agora vou contar. Tem a forma de casinha e de estrela a brilhar. Vou crescer e aprender que o mundo está a girar. Estás a ver? Eu peguei naquelas ilustrações que acho que estão lá, peguei no texto, não usando daquela forma, mas recriando a minha própria história sobre aquela história, e a partir daquela história que me abriu esta porta, tu contas. Peço desculpa, mas isto, bicos de papagaio no cérebro dá nisso. Eu tenho que ir, porque só eu perco. E depois ficou um bocadinho mal não saber a canção, pá. Não, mas ainda bem que tu consegues criar estes momentos dinâmicos aqui no nosso Quarta Frequência. O que eu estava a dizer em relação ainda à literatura, que Sim. também se enquadra numa literatura para... talvez para adultos. Há muito tempo atrás, quando comecei-me a relacionar com isso, pensei num projeto que tinha o nome de Literatura Infantil para Adultos. Ok. E rapidamente esta ideia caiu por terra, porque há realmente estes livros, se eu comprar, são para o meu filho, ponto. Ok, sim. Quando que uma mensagem pode ser interpretada segundo os olhos de quem lê. E era mesmo a sensibilizar à valorização da literatura infantil do poder que ela tem e do impacto que causa numa Flávia, mas quando tu sociedade. compras um livro para o teu filho, tu estás a ler primeiro. Sim, estás a ler. Tu estás a apaixonar-te primeiro e a escolher para ele. Exato. Tu estás-lhe a incutir valores, não é? Então tu primeiro fizeste uma escolha tua. Porquê? Porque a tua criança interior está lá e ela leu aquilo. Não é? E tu achaste que era adequado para... Eu acho que é basicamente isso. Cada vez mais há este sentido de estarmos despertos para tudo o que nos acrescenta, não é? A verdade é que voltamos lá atrás. Os limites que nos impomos e que a sociedade nos impõe castra-nos. Eu acho que as pessoas têm que estar de uma forma livre e de uma forma generosa na vida. Porque, olha, isto é tudo uma história.
apesar de eu acreditar nisto tudo, às vezes eu paro e digo, pá, isto é tudo uma história. Nós estamos constantemente a criar histórias. Será que isto realmente... Quando tu imaginas que o planeta Terra está suspenso, não é? Num infinito espaço, a girar, feito uma bola de futebol num campo, não é? E que tudo se harmoniza. Epá, isto é do mais como é que vou dizer, belo e mágico que há, mas do mais arrebatador também pela sensação de não sabes nada, tu és um grão de areia no meio disto tudo. O que é isto tudo? Então é assim, aproveita a vida, como tu disseste, não é? E disses, aproveitem o agora, vivam o agora, porque nós não sabemos nada, nem o amanhã, nem nada. Então vivam, já que tens que estar aqui, vivam, pá, mas vivam bem, felizes, satisfeitos, aceitem a chuva como aceitamos o sol. Isto é uma descoberta. Não é? Pá, está a chover, está mau tempo. Não, aceita a chuva, porque a chuva é tão importante como é o sol. Ninguém cresce só de sol, crescemos de água, de chuva. É isso, vivam a vida. Paulo, tu continuas a viver a tua vida no sentido de procura. O que é que te fez entrar no Reiki ou no mundo do Reiki? Olha, Flávia, porque tive infelizmente que passar por um período mau da minha vida em que tive ataques de pânico. E tive ataques de pânico porque infelizmente tive que crescer com... Como é que vou dizer isso sem parecer mal? Cada pessoa cumpre um papel na vida, e cumpre um papel na vida porque esse papel vai facilitar o teu. Por exemplo, tu também cresces pela dor e tu também cresces pela destruição. A guerra, não é? Que faz uma razia de mortes, também acrescentou, porque foi através da guerra que houve o desenvolvimento da indústria. Se agora foi bom, se foi mau, já é outra questão, mas enfim, não é? Agora a questão aqui é, eu estive num sítio a trabalhar que as pessoas foram más para mim. Se calhar agora até posso dizer que foram boas, porque o que elas me fizeram sentir e passar trouxe-me até aqui. Se elas não tivessem, se elas não tivessem feito isso, eu nunca tinha saído dali. Então, foram más ou foram boas? Não sei, mas na altura foi muito mau. E isto, aliado a uma relação que eu tinha, que entretanto terminou, porque por mais que a gente queira aquela pessoa, por mais que a gente ame ou ela nos ame, nem sempre a sintonia das energias estão lá. Ou seja, eu fui para aquela pessoa que era capaz de ser naquele momento. E eu já me perdoei disso. Como aquela pessoa foi para mim o que era capaz de ser e de me dar naquele momento. Ou seja, tu, depois das coisas passarem, até compreendes, pá, devia ter feito isso, podia ter sido mais aquilo, devia ter tido mais compreensão. Assim, é impossível. Tu estás num processo evolutivo e de crescimento pessoal, não é? E coletivo. Ou seja, eu entrei no Reiki porque os meus pilares profissional e emocional foram abaixo. E quando os teus pilares começam a ruir, como se o mar estivesse a levar a tua elevação, tu cais. E eu estava completamente... Era uma altura em que eu fumava muito. Eu varava à noite a fumar na minha cama de rede, ali na Serretinha, a olhar o Monte Brasil e o mar. E o meu corpo... Eu tive crises de ataques de pânico por noite, de ir aos 4, tive uma noite que tive 4 picos de ansiedade, ou seja, eu adormecia e acordava como se alguém me assustasse e o meu corpo todo entrava em ruptura e eu despedia-me, eu cheguei a despedir-me N vezes dos meus pais no Faial mentalmente, porque eu sentia que aquilo era morrer, eu estava a morrer, mas depois de repente começava a acalmar, eu sentia quando é que começava e quando é que começava a desaparecer. E um dia fui dar uma volta à praia com um amigo e entrei numa loja de óleos essenciais, de incensos e tudo isto, e de literatura. Eu sempre fui pautando a minha vida por esses caminhos de meditação, de livros que te apontam para a espiritualidade e para o bem-estar, não é? Mas ali a dona da loja perguntou, está tudo bem consigo? Eu disse, não, eu estava magro, estava perdido, e eu disse, não estou bem. E por isso vim dar uma volta, ver o mar e não sei o quê. Já fez Reiki? Eu disse, não, nem sabia bem o que era e agendámos uma sessão para esse sábado, e já não sei que dia era da semana, mas para o sábado próximo. Eu fui e, na verdade, quando aquela pessoa começou a fazer, que também entrou e saiu da minha vida de uma forma, como é que vou dizer, repentina, e já agora, se ela me estiver a ouvir, porque nunca mais soube nada dela, está tudo bem. É só isso que eu quero dizer. Está tudo bem e o que me acrescentou ficou. O resto não importa. Só importa realmente que foi importante. Sim, o propósito. E isso para dizer que depois tu não compreendes como é que a pessoa entra, como é que a pessoa sai, nunca mais soubeste nada, mas só importa o propósito, não é? Foi o toque e abrir a porta. E quando começou a pôr as mãos sobre o meu corpo, eu visualizei
cores. Eu nem sequer sabia que os chakras tinham cores, nem sequer sabia que haviam chakras. Então foi realmente um descobrir disso tudo. E depois fiz o primeiro nível, o segundo, atualmente como mestre de Reiki, ajuda muito porque sinto que me modificou a forma de ver as coisas e de me envolver com a vida e comigo mesmo. Dá-te uma tranquilidade. Claro que a idade também te vai dando de experiência, mas dá-me tranquilidade e ao mesmo tempo é um chamamento à felicidade. O Reiki é vulgarmente como é que vou dizer, definido como a arte de convidar a felicidade a entrar. E eu convidei a felicidade a entrar e tento transmitir essa felicidade. Aquela história, tu não consegues mudar os outros, mudas-te a ti. É por aí. Mas tu não és uma ilha e estás sempre em contato com os outros. E isto é quase como como é que dizer, uma pauta de música. Para haver harmonia, temos que estar todos afinados. E isso não acontece. E então, ainda vacilas, ainda te dói muitas coisas, não é? Porque ontem, numa conversa num jantar, uma colega falava que, uma amiga dizia que, Paulo, a motivação do outro não é a tua motivação. A perspectiva do outro não é a tua perspectiva. Logo, tu não podes obrigar a outra pessoa a sentir e a ver como tu vês. Eu disse sim, nas pessoas que me são estranhas, que não é? Mas nas pessoas, por exemplo, no teu local de trabalho, na tua família, nós devíamos sintonizar todos, porque eu entendo que a tua liberdade termina onde começa a do outro, mas nós estamos todos ligados. Eu vejo isto como um corpo grande. Não vejo isto como o teu corpo, Flávio, e o meu. Nós, cada um na sua área, devemos sim harmonizarmos todos para o grande concerto que é da magia da vida. Paulo, quando tu começaste a falar no Reiki, automaticamente começaste a mexer nos teus cordões. Tem alguma relação com esta tua entrada neste mundo energético? Os acessórios sim. São lembretes, têm significados, são o quê? Representam o quê? Olha, eu acho que isto é quase inconsciente, não é? As coisas vão fazendo parte de ti, tu vais acumulando isto, vais transformando a tua energia, o teu corpo, a tua imagem, inevitavelmente. E realmente eu identifiquei-me com isso porque são mantras, não é? E essas bolinhas também tranquilizam-me e fazem-me sintonizar com a energia, e quando estou assim mais, mesmo seja bem disposto, passo as mãos por aqui porque sinto que cada bolinha significa para mim mais um passo em frente. Mas no fundo eles estão ligados. O início e o fim tocam-se. Ou seja, a vida se calhar nunca termina e nunca começa. Nós estamos neste círculo e neste ciclo sempre contínuo de transformações. Particularmente vestem o meu corpo. Gosto disto. Eu também gosto disto, mas vamos ter mesmo que fazer um brevíssimo intervalo para podermos então mudar também de um bocadinho de tema, continuando Okay. na literatura infantil, mas no teu percurso agora mais nos últimos tempos tens-te revelado assim uma espécie de pai da literatura açoriana infantil com uma obra tua, desde a parte escrita à parte da narração visual. Onde é que surgiu este livro? Como é que surgiu? O que é que te fez escolher este tema e não outro? Fala-nos um bocadinho desta tua experiência. Ok, é assim, Flávia. Porquê é que surge este livro, este tema? Porque eu acho que tu tens que partir de ti. Tu és o teu ponto de partida. E o meu ponto de partida, apesar de eu ser um contador de histórias melódico, eu gosto de fantasia, gosto de sentimento, de emoção, gosto muito também de gargalhada, gosto de alegria, gosto de histórias divertidas. E para começar, não é? A vontade de escrever, porque gostava de ter também e de fazer uma homenagem às pessoas que marcaram a minha infância e a minha vida e que marcam sempre. As pessoas vão entrando e saindo e marcando. A avó, o papel da avó. E a minha avó paterna
foi realmente um elemento fundamental na minha infância, porque ela permitiu, ela deu-me espaço para que eu errasse e não ficasse, não fosse corrigido ao ponto de dizer assim, não és capaz. Ela sempre disse que eu era capaz. E isto de sermos capazes neste caso, isto dá-te amplitude. E também ter uma mãe. A minha mãe é super curiosa e super... como é que estou a dizer? A minha mãe faz muitas coisas. Eu lembro-me da minha mãe abrir a televisão porque não estava a trabalhar, viu ali um fio, foi comprar um ferro de soldar, pimba, soldou aquele fio e a televisão ficou a trabalhar. Isto é genial. Esta capacidade de fazer coisas, não é? De que tu és capaz de resolver, sim, teres aptidão para resolver as coisas, abre-te um mundo de possibilidades. E eu queria muito homenagear a minha avó, Lina Perpétua da Silva, e de certa forma... Isto é estranho, mas queria que o tempo da minha infância, o tempo da nossa relação ficasse imortalizado. Eu, no fundo, fiz uma espécie de tentativa de parar o tempo e de resgatar o tempo dela, o meu tempo, e dar-lhe realmente um céu de palavras para que possamos existir, eu e ela, e todas as pessoas que estão aqui nisto, porque aqui também, por exemplo, as minhas primas, as minhas irmãs, quando leem isto, também estão aqui, não é? Então, isto surgiu exatamente para isso, para fazer uma homenagem e também para me fazer ser mais pessoa, para me fazer ser mais contador de histórias. Particularmente a parte da ilustração, eu não queria fazer, até porque estive aqui a assistir, não é, à entrevista da Cosima, e na verdade ela tem um traço e uma perfeição naquilo que faz, mas lá está, em conversa com ela, São Paulo, mas eu adorei esta tua ilustração. E isto, comparado com o que ela faz, é nada. Mas, ao mesmo tempo, o objetivo não é ser perfeito na ilustração. É comunicar, é conseguir transmitir a emoção e a palavra e o propósito do livro. E então tu tranquilizas-te. O mundo está cheio de gente talentosa, o mundo está cheio de gente linda, o mundo está cheio de tudo, não é? E haverá sempre alguém acima de ti e alguém abaixo de ti, sem que isto seja necessariamente mau. Então tu tens que ficar em paz contigo. O que eu estou a entregar ao mundo, não é? Este filho, é tudo o que eu podia dar de melhor. Claro que amanhã, e hoje mesmo, aqui podia ter melhorado isso, isto aqui podia ter ficado melhor. Podia, mas nós quando damos à luz um filho, não é? Não andamos a melhorá-los. Não é? Olha, agora vou-te subir a orelha que está um bocadinho descaída. Olha, agora vou mudar a cor dos teus olhos, não é? É um bocadinho assim. Tu aceitas, pronto, ponto final. E é um bocadinho por aí. Então o livro surgiu para isso, Flávia, para, enquanto contador de histórias, já que a pessoa tem esta capacidade da escrita e também de alguma ilustração, de muita imaginação, especificamente, acho que também deves acrescentar o mundo. Tudo isto acrescenta o mundo. No fundo, se a gente tirar, por exemplo, vamos retirar a descoberta da eletricidade, vamos retirar a descoberta do fogo, o nosso mundo fica muito pequeno. Então tudo isto faz o mundo maior. Nós somos criadores e fazedores de arte e tanta coisa para quê? Para que o nosso mundo seja maior. Porque se tirarmos tudo isso, nós caímos num mundo vazio. É isso. Qual é o título da tua história? O título é Coração de Avó. Coração de Avó. Nós estamos a falar aqui de um livro que visualmente é bastante, eu diria, o less is more. E vejo isso tanto na quantidade de texto como na qualidade de cores, de ilustração, e acho que, contrariamente a isto que estás a dizer, é natural que assim seja, porque foste o criador e o autocrítico, e eu, como agora leitora, vejo realmente que tens, sem dúvida, uma obra de mérito. E, ao contrário do que tu pensas, eu já estive com ele na mão, eu já o li, eu já andei com ele para trás e para a frente, porque eu tinha que me preparar para hoje. Tu é demais. Muito! E realmente tu estás de parabéns, e que este seja um ponto de partida com uma meta bem lá ao fundo nas tuas escadas da vida literária infantil. E para provar isto que eu estou a dizer, eu gostava imenso que tu partilhasses um bocadinho da tua obra com os nossos ouvintes. Ok.
Posso... Uma espécie sim. de citação. Sim, ok. Posso só dizer uma questão, é que este livro está, como fala do tema do luto e da morte da avó, não é? Queria dizer que aqui os pormenores do livro está tudo envolto. Por exemplo, as crianças atualmente não têm esta relação. Por exemplo, nós velávamos a pessoa que morria em casa, e então daí dizer que a casa ficou redonda, cheia de amor, porque era naquele universo. Isto transporta-me, não é? E então vamos por aqui. Vamos a isto. Até já. A casa pequenina, onde a avó aprendera desde menina a chamar pelo nome cada semente e cada flor, agora inesperadamente vazia, parecia cheia daquele silêncio que nos enche de folhas de outono por dentro. Assim partido, o meu coração ficou igual aos olhos de vidro do meu ursinho crespim. Depois, devagarinho, aos poucos, começaram a chegar pessoas, e a nossa casa acabou por ficar redonda de amor. Colocaram a avó dentro de uma caixinha, como se ela fosse uma boneca, e ajeitaram-lhe os cabelos com carinho. Guardaram a avó num buraquinho, como se ela fosse uma pequena semente. Poderá nascer também como nascem as árvores e as flores. Continuo sem entender tanta coisa daquele dia estranho e misterioso. Há tanta coisa a acontecer pela primeira vez, dentro e fora de mim. Indubitavelmente que nós sentimos vontade de continuar a fazer parte deste trecho que acabaste de ler. Para agora, nesta época natalícia, o que melhor oferecer do que um livro com esta qualidade, com este sentir, com todas as saídas pedagógicas dentro do autoeducarmos-nos, do educar os filhos, para prepararmos-nos para algo que nós próprios não temos resposta. Livros destes fazem sentido existir na vida de qualquer criança. Onde é que se pode adquirir neste momento o teu livro? Ok, neste momento o livro está à venda na loja do Adriano, em Angra, e, por exemplo, no Faial está à venda no Telégrafo. Em São Miguel está à venda no espaço físico da Letras Lavadas, e virtualmente podes comprá-lo também no espaço Letras Lavadas online, porque está lá à venda. Através do autor, é possível chegar através das redes sociais? Não, o autor não tem redes sociais, só tem WhatsApp e Messenger. E não tem Facebook, e também esta primeira edição é uma edição, neste caso, não é de autor, e então o contrato que fiz com a editora são eles que estão a vender o livro. E, então é da responsabilidade, sim, é da responsabilidade deles. Quem quiser adquirir o livro do Paulo Freitas, basta só então tentar entrar em contacto com estas vias que ele acabou mesmo por referir. E a minha recomendação é realmente, ao oferecerem um livro, vão oferecer muito mais do que este objeto quadrado que nos chega em papel às nossas casas e às mãos dos nossos tesouros, dos nossos mais que tudo. Paulo, infelizmente nós estamos a terminar, e a sensação que eu tenho é que nós em uma hora nós não conseguimos chegar àquela parte que é tão importante na tua personalidade, que é o ser divertido, a parte do seres cómico por natureza, tens sentido de humor, e eu acho que todas as pessoas aproximam-se também por se identificarem, mas por saberem, se eu estiver pelo menos 5 minutinhos com ele, vai ser bom. Vai ser divertido, vai ser agradável. E o outro dia tu contaste uma conversa que aconteceu numa das tuas vivências, claro, de questionar-te em relação a tudo, não é? O questionar é crescer. Dentro do elevador, o que é que aconteceu entre ti e os... sim, ok, sim. Será que queres ou podes
partilhar Sim. esta situação que foi uma anedota vivida. Assim, eu acho que as pessoas muitas vezes nem têm muita consciência do impacto que têm nos outros e do que é que o outro espera de ti, esses papéis, porque na verdade pronto, as pessoas são todas diferentes e tens que aceitar isso. Mas eu durante algum tempo, religiosamente, de manhã, ao entrar no elevador, cumprimentava duas pessoas do meu serviço. Olá, bom dia, está tudo bem? Olá, bom dia. E até dizia o nome da pessoa umas vezes, não é? Ou não? E de repente a resposta era sempre bom dia ou boa tarde. E eu no outro dia novamente, olá, bom dia, está tudo bem? Então, dormiram bem? Assim, bom dia, boa tarde. Eu disse, acabou essa treta, eu estou farto isso é mesmo uma treta, acabou. E eu estava no quarto em casa a pensar, hoje vai ser só bom dia. E o Carmo é lixado, porque eu entrei no elevador e disse bom dia. E recebi de volta, olá Paulo, bom dia, está tudo bem? Eu disse, isto está mesmo a gozar contigo. Isto é mesmo, não é? E é um bocadinho assim. E tu nunca estás preparado para isto, que é todas estas... Opa, olha, eu não tenho qualquer problema de muitas vezes do ridículo. Por exemplo, eu quando mudei de marca de tabaco, isto é estúpido. Quando eu mudei de marca de tabaco, fui ao Porto, às Caves do Porto, vim do Porto numa viagem e eu tinha dito, epá, aquele vermelho, eu adoro aquele que era o Marlboro vermelho, e eu fumei Marlboro vermelho. E entretanto cheguei lá, mas eu não sabia, eu fiquei naquela, como é que era o nome? Como é que era o nome? Epá, qual coisa. E eu chego lá a uma tabacaria e olho para o senhor do Porto, lá com aquele sotaque, ele diz, então o que é que vai ser? E eu queria um maço de tabaco Marlon Brando. E olha, desculpe, é o quê? Disse, aquele vermelho está ali, o Marlon Brando. E de repente, isto é cómico. Não há que ter problema com isso. Tu vives a vida, é assim, os génios, olha, Einstein, não é? Albert Einstein, eu li há poucos dias coisas sobre ele. Ele aos 2 anos não dizia uma palavra. E os pais acharam que ele era deficiente, portador de deficiência, que não ia chegar lá. E no entanto, é ele. Quer dizer, nós não temos que nos levar assim tão a sério. Estás a ver? Tu não tens que ser bom em tudo. Paulo, mas esta tua faceta divertida acaba por, se calhar, te suavizar determinadas situações que, se acontecessem na rotina de alguém, podiam ser catastróficas. Sim. Mas tu consegues, se calhar, através deste teu bom sentido de humor, consegues suavizar. Ou seja, isto é adquirido, como é que se consegue? É uma técnica? Não sei, eu acho que sempre fui também desde pequenino, apesar de ser muito contemplativo, mas acho que sempre tive este lado do humor. Sempre fui uma criança muito expansiva e sempre gostei muito de fazer rir e de me fazer rir a mim. Eu sou um palhacinho, mas eu gosto de ser um palhacinho, porque gosto de ter esta energia fluida, estás a ver? As coisas estão aí para serem vividas e experimentadas. Eu levo a vida muito a sério e sou bastante introspectivo e exigente também. Eu não sou perfeccionista, mas dentro do meu caos, da minha pouca perfeição em algumas coisas, como por exemplo esta ilustração, eu tenho rigor e exigente e sou perfeccionista, não é? Por isso, eu acho que isto não se aprende. Eu acho que também vem, por exemplo, a minha mãe também, agora menos, mas sempre foi uma pessoa muito divertida, o meu pai também. Por exemplo, a gente ia às vezes, eu e ele para o campo, e o meu pai de repente atrás de mim dava-me agarrava-me, por exemplo, no rabo ou numa perna e fazia e assustava, e só pai, para com isso, assim, sempre, e a família dele e tudo, por isso acho que sempre essa alegria vem, está dentro de ti, só tens de deixar fluir. Também se aprende. Tu aprendes a ser mais isto ou mais aquilo. Mas acho que é isso, Flávio. Acho que não há fórmula. Sim, não há fórmula, sim. Yeah. Bem, também não há fórmula aqui para reduzir ou para aumentar esta hora de conversa, que eu acho que foi simplesmente uma ínfima parte daquilo que tu és dentro daquilo que eu te conheço. Porque o falar contigo, o muito tempo, o pouco tempo, dissipa-se de uma maneira muito fácil, porque tens sempre muito mais para oferecer do que aquilo que aparentas. A verdade é esta, é que este metro e não sei das quantas tem muito mais do que isto. E creio que esta tua essência, eu acho que se transpareceu completamente através desta entrevista. Estás de parabéns pelo teu caminho, pelo teu percurso.
percurso, pelo teu impacto na vida de tantas crianças, na vida de tantos pais, de tantas educadoras que têm feito parte, e certamente por onde tu passas és como uma espécie de aquela técnica do monomito, em que tu entras em qualquer sítio, mas quando tu sais, nunca sais da mesma maneira, sais sempre maior um bocadinho. E eu acho que qualquer conversa contigo é este monomito, o entrar e sair sempre um bocadinho maior, porque se tens tanto e em tanta abundância, seja conhecimento, seja vivência, tens esta comunicação, esta ligação em que tudo o que tu fazes, por mínimo que seja, há sempre um sentimento associado verdadeiro, e isto sente-se. Nós também sentimos aqui o relógio olhar para nós, mas queres dizer alguma mensagem para quem nos está a ouvir em casa, assim, uma coisa muito rápida, muito sumária? Sei lá, não tenham medo de ser vocês mesmos, acho que é isso a grande mensagem, e vivam a vida como pós do Palim Pim Pim, porque, assim como na rádio, a vida um dia chega ao fim. Muito obrigada, Paulo Freitas. Eu é que agradeço, Flávia. Muito obrigada a todos os ouvintes da Rádio Voz dos Açores. Para quem está lá em casa, continuação de uma boa quarta-feira. E a palavra aqui final é sempre felicidade. Sejam felizes à vossa maneira, sejam vocês próprios, mas claro, que esta felicidade também contemple a nossa Rádio Voz dos Açores e a quarta frequência. Muito obrigada a todos e até uma próxima.